Boa noite, professor Antônio. Espero que esteja bem. Meu nome é Larissa e esse é o diagrama de classe de um supermercado chamado Santos L. É um nome um pouquinho criativo, né? Eu não consegui pensar em outro nome para dar para o supermercado. Então, eu acabei nomeando dando esse nome mesmo para o projeto. Bom, inicialmente eu gostaria de ter apresentado um outro diagrama, né? Como nos 45 do segundo tempo você negou, eu tive que criar outro em cima da hora. Então, eu reaproveitei o projeto da aula 3, onde a gente teve que criar as classes de um supermercado, separando de vegetarianos para não vegetarianos. Nesse projeto, eu retirei essa divisória, né, de vegetarianos e não vegetarianos, mantive tudo em produtos, mas dentro de produtos eu criei as divisórias, né, as classes separadas para cada item, né. Então, eu vou começar aqui pela classe supermercado. A classe supermercado, ela tem dois atributos que são justamente as classes, né? A chamada das classes cliente e produtos. A classe cliente, ela está protegida, né? Ela está com o sinalzinho de menos. Por quê? Porque os dados de um cliente, eles não são de fácil acesso, eles não podem ser de fácil acesso, né? Então, devido à sensibilidade desses dados, eu mantive essa classe como protegida, né, como privada. A classe produtos eu já mantive como pública, por quê? Porque os dados que eu tenho aqui, elas podem ser acessadas por outras classes, por outras pessoas, não são dados tão sensíveis quanto a classe cliente, né? Então, por isso eu fiz essa divisão de privado e público, né? Atribuí o sinal de menos e mais. Os métodos, eu criei poucos métodos, porque eu não, como eu falei, né, eu acabei criando em cima da hora, infelizmente, então eu não consegui colocar muitos métodos, mas eu coloquei alguns para cada classe. Todas as classes têm pelo menos 2 métodos. Eu vou mostrar aqui abaixo. Bom, aí eu tenho o método criar cliente e criar produto. Esses métodos, eles são quantitativos, por isso são int. Por quê? Porque eu tenho cliente 1, cliente 2, cliente 3. Eu tenho produto 1, produto 2, produto 3. Então, esse é o método que eu criei aqui. A classe cliente, eu tenho nome do cliente, CPF, endereço, ID produtos, ou seja, eu tenho uma foreign key aqui. Por quê? Porque um cliente, ele pode comprar vários produtos, um produto que seja, e o mercado precisa ter controle disso. Já que você vai cadastrar um cliente, então que a gente tenha o cadastro, né, as informações do que aquele cliente está comprando. Então, por isso eu coloquei como ID produtos essa relação de classes. A forma de pagamento eu coloquei como string porque eu tenho as opções, né? Diversas opções. Eu posso usar VR, eu posso usar VA, eu posso usar dinheiro, vale alimentação. Desculpa, eu já falei VA. Eu posso usar dinheiro, cartão de crédito, débito, enfim. Cheque. Enfim, eu tenho N opções. Então, eu coloquei aqui como string mesmo. Atualizar endereço como método e criar nome de cliente como método. Né? No caso aqui, eu fiz um errinho ali de digitação, que na verdade era menos e não mais. Bom, a classe produtos, ela está relacionada, né, à classe cliente, justamente pela foreign key.
que nós temos aqui. E eu tenho ID de produtos, eu tenho nome do produto, marca do produto, tipo do produto, valor do produto, data de validade. E eu tenho os métodos criar data de validade e eu tenho o método atualizar produto. O tipo do produto, ele é separado em N situações, onde eu tenho tipo de produto chamado legumes, verduras, frutas, ovos, carne bovina, carne suína, frangos, carne vegana, peixes, e os peixes eu criei os tipos de peixe. Poderia ter feito uma classe a mais para poder sim atribuir as devidas funções aqui, né? Por exemplo, um hortifruti, um açougue, poderia. Mas foi um erro meu mesmo, uma falha minha. Então, eu optei por manter dessa forma. Somente atrelando produtos com essas divisórias. Então, eu tenho legumes, a classe legumes, desculpa, onde eu incluo, né, o ID do legume, o valor desse legume, a descrição, né, o valor eu mantive, eu tinha a opção de colocar double ou float, mas depende de cada mercado, depende da quantidade de zeros que você vai colocar no valor do produto, então neste momento eu preferi manter como float. Tem a descrição do legume, por quê? Né? Porque quando você vai fazer uma compra numa loja online de um supermercado, você sempre tem a descrição daquele legume. Na descrição eu posso colocar se ele é uma bandeja fechada, se eu estou vendendo aquele valor por quilo, por unidade, por bandeja, né? Então, e a descrição dele mesmo, né? Se, por exemplo, abacate, eu tenho abacate e avocado. Então, na descrição eu coloco, olha, esse abacate, ele é um abacate mesmo, não é um avocado, não confunda, né? Assim, para o cliente, para que ele possa comprar o produto correto. Um exemplo de descrição. Então, eu preferi criar esse atributo. E os métodos criar legume, criar valor e criar descrição do legume, né? Todos eles eu mantive como público, né? Porque, como eu expliquei, são dados que podem ser acessados por outras classes, como propriamente a classe produtos, não tem nenhum dado sensível, né? Então, mesmo que a gente esteja falando de valor, mas valor pode ser acessado por outras classes, até porque a classe produtos pode querer saber qual que é o valor daquele legume. Então, não vejo necessidade de criar atributos aqui e métodos privados ou protected. A classe verduras. Eu tenho ID verdura, valor da verdura, descrição da verdura. A mesma quantidade, são os mesmos itens de legumes, assim como de frutas, porque eu acredito que esses atributos são os principais quando a gente fala desses tipos de classe. São os principais que um cliente, né, precisa saber, que o próprio supermercado precisa saber. Então, eu acredito que são esses os principais e são esses que eu mantive. Os métodos, eu tenho criar legume, esse aqui eu já falei, desculpa. Então, eu tenho criar verdura para a classe verdura e eu tenho atualizar o valor da verdura. Como eu disse, eu mantive os valores como float, não como double, inicialmente. Né? Se o mercado quiser posteriormente mudar para double, então não vejo problema também. Bom, a classe frutas, eu tenho ID de fruta, valor da fruta e a descrição da fruta.
São classes diferentes, com valores iguais, porém, os seus produtos, os seus itens, os seus tipos de produtos são diferentes uma da outra. Então, eu criei elas separadas, com os mesmos valores, mas não, justamente por serem tipos diferentes de produtos. Então, eu tenho o método criar fruta, aqui nessa classe, e agora eu tenho a classe ovos. A classe ovos eu tenho o ID, a data de fabricação, data de validade. Achei estranho, confesso, colocar data de fabricação. Só que, quando você compra ovos no supermercado, normalmente, pelo menos eu já vi algumas vezes, eu sempre me questionei sobre isso, mas é compreensível, é válido. Pela forma da fabricação, né? Eu digo, né? Mas os ovos vêm sim com a informação, a caixinha, a bandeja, né? Vem sim com a informação de data de fabricação. Então, eu acredito que esse atributo também seja importante para essa classe. Então, eu coloquei data de fabricação, data de validade. Eu coloquei como date porque é como a gente usa nas linguagens de programação. Sinceramente, eu não me recordo se nos diagramas a gente pode utilizar date ou não, se a gente usaria string, mas eu preferi manter como date mesmo. Se tiver errado, me desculpe. Seguir as linguagens, principalmente de Java, né, que você consegue importar uma classe, né, uma biblioteca, na verdade, de data e atribui o valor de date para os atributos, para os métodos, etc. Bom, o método eu tenho criar data de validade e coloquei como date porque é um método de data, né? Eu vou inserir uma data de validade para os ovos, para cada ovo, no caso. Bom, aqui eu tenho a classe de carne bovina, onde eu tenho o ID da carne, a marca da carne, data de validade, data de fabricação e a quantidade. Por que quantidade? Desculpa. Por que quantidade? Porque quando você vai comprar uma carne, você no supermercado, você tem a quantidade por grama, por peso, por bandeja, enfim, você tem diversas formas de quantificar a sua carne. Então, eu optei pelo método por atribuir como int e a quantidade de carne, porque eu acredito que seja uma informação importante. E aqui o método criar peso da carne. Justamente esse método que vai fazer a atividade de quantificar essa carne e devolver o valor em peso. E aqui eu coloquei como inteiro, mas realmente, quando se trata de peso, poderia colocar um float, talvez. Poderia usar o double? Poderia, mas desculpa, professor, que agora que eu fui ver a cagada que eu fiz, que eu não tinha pensado antes. Bom, vamos lá. Eu tenho a carne suína, onde eu tenho o ID da carne suína, a marca, a data de validade, a data de fabricação, a quantidade e o peso. A mesma coisa que eu fiz para carne bovina, eu fiz para carne suína. Eu digo os atributos que eu inseri e os métodos, tá? Então, eu tenho a carne suína, os frangos, a carne vegana. Sinceramente, eu mantive marca da carne vegana, por exemplo, porque eu já vi em supermercado as caixinhas que você compra, né? De, por exemplo, hambúrguer vegano, enfim. Você tem diversas opções para carne vegana. Então, eu quis manter exatamente da mesma forma a quantidade. Eu posso comprar várias caixas, eu posso comprar a proteína de soja, enfim, né? Tem
tem diversas formas de você adquirir produtos veganos, de carne vegana. Por último, eu tenho a classe peixes, né? Onde eu coloquei como atributo a ID peixes, o nome dos peixes, né? Porque cada peixe tem o seu nome. Eu tenho a sardinha, eu tenho a corvinda, eu tenho a carpa, eu tenho o salmão, enfim. Eu tenho o tipo do peixe, que aí foi que eu dividi. Eu tenho a descrição do peixe, né? Como da mesma forma na questão das frutas, da parte do hortifruti, né? Na internet, quando você entra num site de supermercado, você consegue ler a descrição daquele peixe, do que se trata, enfim, diversas informações. Então, eu achei importante manter esse atributo. E a data de validade do peixe, porque eles estragam, né? Então, eles têm a sua data de validade. Data de fabricação, eu não me recordo, na verdade, de já ter visto em algum peixe essa informação quando você compra no supermercado. Eu não me recordo mesmo, mas eu tenho certeza da data de validade. E aqui eu também mantive criar pesos da carne. Tá? Os métodos, como você pode ver, eu esqueci de alterar algumas coisas aqui. Eu peço desculpas por isso na apresentação, mas quando eu enviar eu vou corrigir esses pequenos métodos aqui. Bom, tipos de peixes. Eu tenho essa divisória, eu tenho ID peixe, ID crustáceo, ID fruto do mar. E eu tenho um método criar para cada um aqui. Tem um método para cada classe, criando, né, cada classe. Tinha uma setinha aqui criada, mas eu não sei o que aconteceu, que ela sumiu. Mas ela existia aqui antes de eu apresentar. Bom, desculpa mais uma vez. Vamos lá. Eu tenho a classe peixe, né, onde eu tenho ID peixe, nome peixe, data de validade, quantidade, né, da mesma forma das outras classes, né? Eu tenho saber, né, se eu vou comprar peso, aliás, ou se eu estou cadastrando, né, peso, grama, quilo, bandeja, seja o que for, né? Então eu tenho aqui a quantidade, a descrição do peixe e o criar tipo peixe como método. Crustáceo, né? Porque eu posso vender caranguejo, posso vender camarão, etc. Então, eu tenho aí de crustáceo, o nome do crustáceo, a data de validade, a quantidade, a descrição e o tipo. A mesma coisa para os frutos do mar. Então, eu tenho ID, professor, desculpa aí. Acho que eu esqueci de mudar algumas coisas aqui do frutos do mar. Porém, eu vou dar uma ajeitada nisso aqui para poder arrumar. Mas seria ID frutos do mar, nome do fruto do mar, data de validade, quantidade, descrição e o método criar tipo fruto do mar. Bom, professor, é isso. Esse é o meu diagrama de classe. Peço desculpas pelos meus erros aqui apresentados. Prometo que vou corrigi-los antes de enviar. E esse é o meu diagrama de classe, tá? Poderia, como eu disse anteriormente, poderia ter criado aqui a divisória de hortifruti e açougue, por exemplo, e aí fazer a ligação. Porém, pela falta de tempo, infelizmente, culpa minha, confesso. É o que eu consegui entregar, é o que eu consegui ter de ideia para fazer para agora. E espero que dê tudo certo. Uma boa noite, professor. Obrigada aí por tudo.